Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com. Volto com a pergunta técnica do Roger, então vou tentar ser o mais simples possível. Ele basicamente pergunta se seria possível para o país sair desse binômio que seria o controle da inflação através do aumento da taxa de juros, ou seja, controlar o IPCA através da alta das taxas de juros. Para aquele que não entende muito, para o leigo, o Banco Central ele tem uma ferramenta para controlar a inflação, tá certo? Os preços sobem, o IPCA sobe, né, o índice de preço ao consumidor amplo, sobe, então você aumenta a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, você desincentiva o consumo e as empresas têm mais dificuldades para vender. O negócio aqui está pegando aqui, a criançada está brincando. Mas, então, a criançada, já compliquei tudo. Os preços, vão ter dificuldade de subir, porque as taxas de juros estão altas, o financiamento fica mais difícil, cheque especial. E aí o Banco Central atinge o objetivo, que seria controlar a inflação, tá certo? Então ele diz o seguinte, existe uma possibilidade para o Brasil para controlar os preços, para executar uma política de preço, que a inflação não saia do controle, sem necessariamente utilizar da política monetária sendo usar a taxa de juros, ou a política fiscal. O que seria a política fiscal? A política fiscal é quando o governo aumenta ou diminui os seus gastos. Se o governo gasta mais, o governo é um agente grande, né, dentro de um país, então ele força mais a demanda, então tende a aumentar os preços. Ele gastando menos, tende a diminuir os preços. Né? Tudo mais permanecendo constante, aí o termo econômico ceteris paribus. Então, basicamente, Roger, o que a gente conhece na literatura econômica que funciona, não é? Seria você estar lidando realmente com políticas fiscais ou monetárias. Você tem um viés mais de esquerda que diz que você tem que aumentar a capacidade produtiva das empresas, diminuir os gargalos, não é? Para que aí sim você consiga diminuir os preços, trabalhando com o aumento da produção, que foi o que foi tentado pelo final do governo Lula e o início do governo Dilma. Na prática, os empresários, quem investe na economia, ele vai investir se tem chance dele ter lucro. Você não vai necessariamente aumentar a capacidade se você não ver lucro, né, não ver um retorno possível. Então, uma coisa é o que se fala na teoria, no romantismo, mas o que tem sido testado não tem comprovado essa questão. Você tem alguns exemplos aí na Rússia de Stalin, onde foi aumentada a produção fortemente, mas você tinha uma economia muito controlada, né, você teve muita gente sendo enviada para a Sibéria. Então tem que ter bastante cuidado com esse tipo de política, digamos, as conhecidas heterodoxas. Né? Então o que se conhece de fato para controlar a inflação é um governo com as contas equilibradas, não gastando mais do que tem ou do que arrecada, e um banco central independente, né, que busca controlar o valor, né, manter o valor da moeda, que seria a política monetária. Então é o que a gente tem realmente e o que tem se apresentado bem diante da literatura econômica. Tá bom? Espero aí ter ajudado nessa dúvida. Um grande abraço, Ricardo Câncio Santos, para o trilhacerta.com.